o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Com a campanha eleitoral entrando em um ritmo mais acelerado, deputados federais e senadores estarão a partir desta semana mais ausentes de Brasília. A prioridade agora é a campanha eleitoral. Quem chega com mais informações agora é o repórter Carlos Alberto. Os deputados federais e senadores entram na fase mais importante da campanha eleitoral e trocam, a partir desta segunda-feira, os plenários da Câmara e do Senado pelas ruas e avenidas das pequenas, médias e grandes cidades brasileiras. É a campanha eleitoral que os tira de Brasília e os coloca na agenda dos candidatos aliados que concorrem à reeleição ou tentam pela primeira vez conquistar uma prefeitura. O recesso envolve mais os deputados federais e ausentes de Brasília, quase todos estarão envolvidos na campanha eleitoral. Alguns como candidatos ou candidatas e a maioria como cabo eleitoral. As atividades no plenário da Câmara serão retomadas aos poucos, a partir do dia 7 de outubro, um dia após o primeiro turno da eleição. Antes do recesso eleitoral, os deputados federais aprovaram o projeto de lei que mantém a alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes e a contribuição social para as empresas de 17 setores da economia, com um percentual entre 1% e 4,5% sobre o lucro. Agora, a expectativa é sobre a sanção presidencial do texto que trata sobre a desoneração salarial. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. A agenda no Poder Legislativo, do ponto de vista da participação dos deputados federais no plenário, Beto Almeida, já vinha meio capenga. E a partir de agora, faltando pouco mais de 20 dias ou 21 dias para o primeiro turno da eleição de 2024, os deputados federais, os senadores estão mais envolvidos ou envolvidos diretamente na campanha para eleger os aliados, as aliadas, as prefeituras e as câmaras de vereadores. Essa agenda pode ser registrada no dia a dia do cotidiano dos deputados federais e senadores do Ceará, a exemplo do que acontece também em outros estados. Como consequência, plenários da Câmara e do Senado, especialmente nesse caso da Câmara Federal, esvaziados. É a corrida eleitoral que ganha ritmo ainda mais intenso, porque a hora, em alguns casos, é de virada e em outros casos de recuperação de terreno. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, a semana, como você falou, ela entra, pelo menos no Congresso Nacional e em quase todas as casas legislativas. Não é diferente também, mas focando aqui no Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, elas estão agora no que a gente pode chamar de um banho-maria na política, tá? Aquele cozimento assim bem leve, só no vapor. Então é isso que vamos acompanhar a partir desta semana até, Luzenor, 6 de outubro. Por que isso? A gente olhando o seguinte, olha, nós temos hoje, entre deputados e senadores, 65 parlamentares que participam diretamente das eleições municipais, seja como candidato a prefeito ou vice-prefeito. Isso, estou tratando de Câmara dos Deputados e Senado. Ou seja, isso aí dá quase 11% do total dos congressistas. Mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos na campanha, mas indiretamente tem centenas de outros parlamentares que estão atuando como cabos eleitorais mesmo, nos seus domínios eleitorais. E é importante para eles trabalhar exatamente essa eleição municipal, porque isso já é um preparatório, claro, para as eleições de 2026, quando essas duas casas legislativas vão estar sendo renovadas. Mas as eleições também, elas não são, vamos dizer assim, a única causa para esse esvaziamento do Congresso Nacional. Tem outras, e uma delas passa exatamente, Luzenor, pelo momento atual de articulação muito forte em relação à questão da sucessão, ou seja, da eleição que vai ter em fevereiro do ano que vem
tanto para a presidência da Câmara dos Deputados, como para a presidência do Senado Federal. Aí, os bastidores continuam fervendo, mas exatamente para que esses bastidores não extrapolem, inclusive para contaminar votações de projetos e de matérias importantes, é que esse período da pré-eleitoral, vamos dizer assim, da votação do dia 6 de outubro, vai ganhar exatamente esse banho-maria com projetos que são importantes, mas que hoje, por exemplo, estão deixados de lado. Você quer um deles, Luzenor? Pois não, Beto. Esse projeto de lei que trata exatamente da regulamentação do projeto da reforma tributária. A gente começou ali o período ali de agosto, todo mundo achando que a coisa ia caminhar para aprovar finalmente a regulamentação da fase 2, que a gente chama da reforma tributária, com a definição dos produtos da cesta básica, com a definição daquelas tarifas do impacto financeiro em relação à questão do IVA, e tudo isso, se você observar, Luciano, ficou para depois. Outro projeto que mexe mais diretamente, de forma mais imediata, com milhares e milhões de brasileiros, Beto Almeida, é o projeto de lei que regulamenta as atividades de quem trabalha com aplicativo de entrega e também de transporte de passageiros. No primeiro momento, o Ministério do Trabalho apresentou um projeto de lei instituindo regras para a cobrança, por exemplo, da contribuição previdenciária dos profissionais dessa área, que é uma categoria que reúne mais de 1.200.000 pessoas em todo o Brasil, inclusive no Ceará, com milhares de pessoas que trabalham como entregadores de mercadoria ou na área de transporte de passageiros. Era um projeto que inicialmente chegou como prioridade, ficou engavetado, e com a participação e envolvimento dos deputados federais no debate e nas articulações das eleições, das candidaturas às prefeituras, esse projeto acabou ficando em segundo plano e deve certamente voltar ao debate somente no final de outubro. Agora, o que chama a atenção também é que nesse calendário eleitoral, com mais acirramento, vamos tendo aí, Beto Almeida, episódios que chamam a atenção, como por exemplo no final de semana, quando o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, esposo da candidata do PSB à prefeitura Isolda Sela, foi agredido, sofreu uma rasteira e teve que ser atendido, receber atendimento médico, e também fez um boletim de ocorrência. Episódios que mostram aí o acirramento, em determinados momentos, a falta de bom senso e o equilíbrio de quem está envolvido diretamente na disputa eleitoral. Você usou uma palavra que é essencial e que está em falta, Luciano: equilíbrio. É isso que está faltando nessa campanha. Eu acho que não é uma questão apenas do acirramento. Toda campanha, ela é em si acirrada. O que diferencia atualmente esta campanha em relação às demais, até as últimas de 2020, é como os índices de violência, de intolerância em relação ao debate, em relação às disputas, estão chegando a um nível estratosférico. O que aconteceu com o Veveu, que é marido da candidata a prefeita de Sobral, Isolda Sela, ela é candidata pelo PSB, mas o Veveu é ex-prefeito e continua filiado ao PT. E ele estava fazendo, Luciano, campanha para a esposa no centro de Sobral, no final de semana, no sábado. Legítima, uma ação legítima. Para quem o conhece, Beto Almeida, sabe que o Veveu tem uma postura de equilíbrio, de moderação, e mesmo com esse comportamento, acabou sendo vítima de uma agressão. Quem uma violência política os vídeos aí pode perceber que uma pessoa chega e dá uma rasteira no Veveu, que tem mais de 60 anos de idade, já é um idoso, Beto Almeida, que não tem tanto equilíbrio para se defender. Luciano, e para além disso, né, Luciano, o que se observa na realidade é essa intolerância política que mancha o debate, que mancha a campanha política, porque na realidade, o que a gente pretende com uma campanha como essa, Luciano, é o debate de ideias. É você imaginar o seguinte: como é que a gente convive com pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas numa sociedade democrática? É tendo exatamente espaço para essa diversidade. Nunca, a nota do PT diz muito claro isso, nunca ceder às agressões físicas por razões políticas. É o que está acontecendo exatamente hoje, Luciano. Não, olha, quando você acompanha um debate como esse que aconteceu ontem em São Paulo, algo que você considera até inimaginável numa cidade que é grande,
deveria ser mais civilizada, ter representantes políticos mais civilizados. Então, assim, você traz para uma realidade mais localizada, então tá aí. Agora, o que me chama a atenção também... Você fez referência, mas apenas para aprofundar mais essa citação em relação ao debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? O episódio transmitido, o debate transmitido ao vivo pela TV Cultura, mostra o candidato do PSB, José Luiz da Atena, depois de se irritar com a provocação de um adversário, Pablo Marçal, acabou por pegar uma cadeira e jogar essa cadeira contra o Pablo Marçal, né? E aí teve aquele clima dos bombeiros de apagarem o incêndio naquele momento, mas ficou o exemplo da falta de bom senso e do desequilíbrio. Mas só para encerrar, você tem razão, de novo, falta de bom senso, falta de equilíbrio. Agora, só para encerrar esse episódio que nós começamos falando, que foi da agressão ao Veveu em Sobral, ainda não foram presos, ou pelo menos a polícia não divulgou, se algum suspeito, Luzenor, foi identificado, se alguém foi detido. Teve gente identificada e presa. Pois é, detida. Aí sim, esse é o ponto que eu quero dizer, porque a polícia precisa ser rápida, precisa ser ágil, porque situações desse tipo não podem ficar na impunidade. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, Beto Almeida, pode assistir a esse vídeo agora que a produção está exibindo sobre socos e pontapés, e essa imagem que o Veveu está em pé conversando e um sujeito chega, né, bem mais jovem do que o Veveu, e acaba aplicando uma rasteira, né? Por pouco não teve ferimentos mais graves, né? Mas outra pessoa da campanha da Isolda acabou tendo ferimento, sangramento no rosto, no braço, e o próprio Veveu também, né? E sobre esse assunto, Beto Almeida,